Muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. A paz do nosso Deus, Deus bondoso, misericordioso, gracioso, Criador e Redentor. Este é o Deus exaltado na Santa Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como o Pai Nosso, misericordioso Pai que está no céu e entre nós, como diz a Bíblia, por intermédio do Espírito Santo, o seu representante, este também membro da Trindade, representante do Filho e dos grupos de anjos, conforme Hebreus 1, versículo 14. Lembrando que Luz para o Mundo, caminhando para os seus 38 anos no rádio, em São Paulo, desde São Paulo, sempre abrindo e explicando fielmente a Bíblia, aula de Bíblia. Daqui a pouco, portanto, a nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical. Portanto, prezado amigo, também amiga, preparando aí se ainda não fez, talvez até alguém pego de surpresa por estar ouvindo-me pela primeira vez, caderno e caneta, para anotar várias passagens da Bíblia, atinência ao tópico proposto para hoje, assunto fortíssimo, muito interessante, deveras oportuno. Então aqui Demilson Carvalho, lembrando que eu não estou aí em São Paulo, não estou em São Paulo, no estúdio da Unidade FM 96.5, junto a este engenheiro, técnico de som, nosso amigo, goiano também como eu, o Ricardo Fernandes. Não, eu estou a 1.100 quilômetros longe, aqui em Séries, Goiás, estúdio na residência, e daqui é pelo Facebook, evidentemente, Facebook ao vivo que vai o áudio para o Ricardo Fernandes, musical já foi, né? Depois de quase 26 anos, então o nome ficou gravado, não, nos neurônios, no córtex central, musical já era. Então, a musical, na verdade, como programação evangélica, não morreu, apenas progrediu, e muito, graças a Deus, e aos préstimos dessa pessoa tão lutadora e vitoriosa, a nossa digníssima diretora, Roberta Fernandes Apolinário, louvar-se a Deus pela existência dessa vida, então sua garra, então do 105.7 passou logo, não perdeu tempo, parabéns Roberta Apolinário, para 96.5, classe A3, uma das FMs mais potentes da Grande São Paulo, se não de todo o Brasil, extravasando São Paulo, Grande São Paulo, indo além a muitas cidades no estado paulista, Deus seja louvado. Por enquanto, parece-me que este programa, nosso Luz para o Mundo, por enquanto,
está sendo único no domingo, não é isso? Está reinando aqui sozinho, não supremo, mas logo a graça será efetivamente preenchida, porque, enfim, é um prefixo muito cobiçado pela potência. Enfim, graças a Deus, Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Então, daqui a pouco, na Escola Bíblica Dominical, algo sugêneres, importantíssimo, Escola Dominical pelo rádio, aula de Bíblia, mais uma aula sobre a Bíblia Sagrada, assunto oportuno, urgente, na realidade, assunto urgentíssimo, graças a Deus. Deus plantou em nosso ser o sonho de ser livres, e a semente germinou no coração. Sentimos lá no Éden o sabor da liberdade, mas hoje estamos todos nesta prisão. E todos nós cantamos as canções de liberdade, cantamos para a dor aliviar. E mesmo ao nascer, um bebê já está lutando, tentando de uma vez ser libertar, ser livre, enfim, é a esperança que nos move o coração. Ser livre, enfim, é a força pra viver. Ser livre é quando eu confio no poder que vem da cruz. Liberto estou e vou cantar. Sou livre, enfim. Liberdade é o clamor de cada criatura, e seu grito foi ouvido lá do céu. Lá do céu. As correntes se quebraram quando Cristo veio à terra. Entregou seu próprio corpo pra nos salvar. Eu vou cantar em alto som pra todos me ouvirem, um canto de aleluia ao Senhor. O mal que me oprimia para sempre foi vencido. Liberto agora estou, sou livre, enfim. Ser livre, enfim, é a esperança
Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Marineuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Ligeiro problema aqui, o pendrive, a porta USB não quer executar o pendrive, justamente no qual está gravada a história bíblica de hoje, copiada diretamente do YouTube. Uma falha aqui, infelizmente, parece-me que não há jeito. Então, já vai. Demorou, mas... Crianças, será que você já ficou acordado à noite, não podendo dormir? Hoje teremos uma história sobre uma menina que ficou bem acordada. Mas eu acho que vocês não conseguem adivinhar o que ela estava fazendo. Bem, vamos começar de verdade a nossa história indo para a terra da Palestina logo após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Agora, todos os seguidores de Jesus falavam de sua ressurreição. Mas será que todas as pessoas gostavam daquela mensagem tão bonita? Escutem. Eu, o grande rei Herodes, vou acabar com esta conversa sobre Jesus Cristo e a ressurreição. Acabar mesmo. E este Pedro? Ele é um dos piores. Em todo lugar ele fala sobre essa bobagem. Mas agora... agora sim. Ele está na prisão. Já matei Tiago, um destes seguidores principais. E logo será a vez de Pedro. Deixe-me ver. Precisaremos mais ou menos de 16 soldados para guardá-lo. Sim, 16. 2 deles ficarão acorrentados junto com Pedro mesmo. Junto com Pedro mesmo. Veremos o que fará o poder sobrenatural deste Jesus. Veremos como Pedro vai escapar. Por quase uma semana, Herodes conservou Pedro na prisão. Era a época de uma das festas religiosas dos judeus. Herodes esperou até o último dia das festas, sabendo que no dia seguinte o povo voltaria para suas casas. Amanhã, antes que o povo vá embora, Pedro será morto. Vocês acham que Pedro tinha medo? Acham que ele ficou sem dormir, tremendo até que amanhecesse? Não, ele não tinha medo. Jesus era seu amigo. Eu sei que Jesus é todo-poderoso. Ele pode me livrar desta prisão se for a sua vontade. Mas se não for, de qualquer forma também está bom. Estou pronto a morrer por Jesus. E Pedro dormiu com toda tranquilidade. Mas lá, numa certa casa, na cidade de Jerusalém, havia umas pessoas que não estavam dormindo. Mesmo que fosse no meio da noite, não dormiam. Estavam bem acordadas. É sim,
Os crentes estavam reunidos na casa de uma certa discípula de Jesus, cujo nome era Maria. Eles costumavam reunir-se na casa dela para oração. E nessa noite, estavam orando em prol de Pedro. A Bíblia nos diz que a igreja não parava de orar em favor de Pedro, nem de dia, nem de noite. Na casa de Maria, vivia uma criada chamada Rode. Acho que Rode também era uma crente em Jesus. Rode, em vez de dormir, ficou orando com os outros crentes. Ó Senhor Jesus, Tu és o Todo-Poderoso. Sim, Jesus, mais poderoso do que Herodes, o rei. Tu podes desfazer o malvado plano do rei. Amém. Salve a vida do Teu servo Pedro. Amém, Senhor. Jesus, Tu podes até abrir as portas da prisão. Liberta nosso irmão Pedro. Os crentes podiam ter pensado: não adianta orar, Herodes é muito forte, as portas da prisão são pesadas demais. Os soldados sabem que se Pedro escapar, eles mesmos vão morrer. Por isso vão guardar muito bem a Pedro. Mas não, os crentes ficaram acordados, orando, pedindo um meio de escape para Pedro. Vocês acham que Deus realmente responde à oração? Vocês acham que Deus tinha interesse em Pedro? Já estava quase amanhecendo. Iniciava-se o dia quando Herodes prometeu que Pedro morreria. Lá na prisão, Pedro dormia. Os 2 soldados acorrentados, um em cada lado dele. Lá fora da porta havia mais soldados. Mas de repente, apareceu uma luz brilhante lá naquela cela escura. Um anjo estava tocando o lado de Pedro. Pedro. Atenção, criança. No próximo domingo, o complemento dessa história magnífica, mais 6 minutos. Então, não perca. Criança, não perca. Bom, então, aqui é Luz para o Mundo, de Milson Carvalho. Há quase 38 anos no rádio, desde São Paulo, desde sexta-feira, 13 de novembro de 1987. Prosseguimos em São Paulo. Atualmente, neste glorioso e tão magnífico prefixo, Unidade FM 96.5 para São Paulo, Grande São Paulo e muito além, graças a Deus. Avise aos seus amigos e até mesmo alguns inimigos, se é que você os tem, acerca deste programa Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, algo sui generis, especialíssimo, provavelmente em todo o Brasil, a única escola bíblica dominical radiofônica. Então, Unidade FM 96.5, todos os domingos, ao vivo. Evidentemente, ao morto aqui não estaria, e ao morto você não estaria ouvindo, porque a pessoa morta, de fato, está morta, não é? Aqui na redundância proposital. E a pessoa morta já não pensa, já não está na posse das suas faculdades mentais, os seus 5 sentidos da vida já se foram, e se a pessoa morreu, tanto faz salva ou perdida, será ressuscitada. A pessoa salva será citada no dia da segunda vinda do Cristo, para a imortalidade, a vida eterna. E a pessoa perdida será citada também, só que bem depois da primeira ressurreição, 1000 anos após, como diz o Apocalipse, e outros textos bíblicos atinentes ao juízo final e também a recompensa para a pessoa que é pecadora, e todos somos pecadores, porém, pessoa que se entrega a Deus, crê na Bíblia, lê a Bíblia, obedece a Bíblia pela graça do nosso Pai Celestial, então, vindo a óbito, como Abel, Adão e Eva, etc., morre e salva, tendo então o futuro garantido no dia da volta do Cristo, primeira ressurreição para a vida eterna, a imortalidade. Deus seja louvado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6.
Orar a Deus. Este é um privilégio que o Pai do Universo concede a qualquer pessoa. Nosso Deus, bondoso Pai Celestial, te louvamos, te adoramos, mesmo possuindo a natureza pecaminosa, porém em plena sinceridade, te adoramos porque tu mereces, porque tu és Deus, tu és o nosso único Deus, já que os demais em tudo por tudo são falsos. E queremos, ó Deus, obedecer-te. Queremos obedecer a tua lei, santa, justa, boa, eterna, inabrogável, não para sermos salvos, porque estudando com humildade e honestidade a tua palavra, a Bíblia, entendemos que pecador algum consegue obedecer a tua lei, santa, justa e boa, para a salvação. Por isso, ó Deus, é que entrego-me mais uma vez a ti, reconhecendo a minha carência do teu amor, teu poder, tua graça, do perdão, da salvação. Abençoa também este povo magnífico que me ouve por rádio ou que me assiste pela internet, concedendo a tua graça na ação do Espírito Santo para a salvação. E agora, Deus, entrego-me mais uma vez à assistência do teu Santo Espírito para mais esta hora de Bíblia fiel, fidedigna, a tua palavra em tudo por tudo, para que alguém seja abençoado pela exposição dessa luz, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecido ao Pai Celestial, certo da tua pronta resposta, porque tu nos amas. Amém, Senhor Deus. Amém, bondoso Pai Celestial. Amém. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom, Santa Bíblia, meu prazer. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Eu tenho dito, gosto de aprender e tenho aprendido e bastante.
tenho aprendido pontos bíblicos. Bom, inicialmente, graças à minha querida mãe, aqui em Ceres, Goiás, nas noites, à luz da lamparina querosene, que ensinou-me a ler bem no Apocalipse. Não entrei em detalhes para ganhar tempo. Eu tinha 5 anos de idade, lá para cá tenho aprendido mais e mais acerca da Bíblia. Olha que já tenho uns 72. Então, tenho compreendido e explicado fielmente a Bíblia ao povo, conforme os meus contatos, desde antes do advento da internet, desde meus 20 anos de idade, desde 1973, e no rádio, graças a Deus e amigos, e as direções das emissoras pelas quais passei, na qual estou. Então, Luz para o Mundo, esse programa, obviamente, completará logo, quer dizer, vai demorar um pouco, em novembro, 38 anos. Em 13 de novembro passado, completamos, repito, graças a Deus, amigos, direções emissoras, 37 anos de Luz para o Mundo Rádio. Escola Bíblica Dominical, aula de Bíblia. Então, alguém aí acudiu ao meu conselho, ao meu pedido e preparou o caderno e a caneta, se não faça isso rapidamente, para anotar algumas passagens, são poucas, mas fortíssimas, dentro do assunto. E o assunto é: eu estou aqui num velório. Todo mundo aí sabe que é um velório, não é? Há um caixão, os cavaletes, e coroas e flores, e faixas, e homenagens, etc. e tal. Pessoas que nunca homenagearam ao defunto, quando o defunto não era defunto, era vivo, evidentemente. Então agora trazem coroas, homenagens e ramalhetes de flores e tal. Às vezes até choram à beira do caixão, dando uns tapinhas nas costas, no caso da viúva. Porque eu estou aqui num velório de um bispo. Isso, o bispo morreu. Está aqui no caixão ao meu lado. Não está. Eu penso que todo mundo desconfiou que isso aqui é hipotético. É ensinamento, é tipo uma parábola. Estou em velório algum, mas já estive em muitos velórios. E sei que estarei ainda em vários. Em algum dia, alguém estará no meu velório. Espero que demore bastante ainda. Estou com 72 anos, aparentemente uma boa saúde, mas de repente ocorre um piripaco e a pessoa já era. Aí é enterrada, sepultada ou cremada, a choradeira dos sobreviventes, mas finalmente a ressurreição. Se eu vier ao óbito salvo e justificado pela graça de nosso Deus, não por mérito meu, será citado para a vida eterna e imortalidade no dia da volta do Cristo, nunca antes. Se eu morrer perdido, espero que não, ore por mim, então será citado também, 1000 anos após a primeira ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição, apenas para pessoas perdidas, para ouvir a sentença e pagarem pelo que estarão devendo no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Apocalipse 2:11, 21:8, 21:11-15, etc. Então, na verdade, eu não estou aqui em velório algum. O pessoal desconfiou que era uma parábola. Não era uma pegadinha. Aqui não é pegadinha. Aqui não é programa de televisão, de auditório, Silvio Santos, que já foi também. Não. É uma coisa séria. Então, hipoteticamente, estou aqui num velório do bispo. O bispo morreu, está aqui no caixão. É hipotético, é simbólico. E quantos bispos morreram, mais bispos morrerão, bispas também, não é isso? Pastores, padres, papas, etc., não é isso? A fila anda. Anda o quê? A fila voa. Vamos estudar um pouco sobre a morte da pessoa salva. Pessoa perdida fica para outra ocasião. Fico devendo, prometo. Agora, um estudo bíblico breve, mais profundo, completo dentro da matéria. Primeira passagem, anote. O assunto é extenso, então anote João capítulo 11, de 1 em diante. Depois você lê tudo relativo à ressurreição do Lázaro, lá em Betânia, irmão da Maria e da Marta. Lembra-se? Esse está em João capítulo 11. Então eu estarei lendo desde o versículo 1. Tendo uma Bíblia aí por perto, que bênção, não? Abra esse livro santo nessa passagem, acompanhe a leitura com pausas para explicações. Eu poder ler tudo, depois explicar, não. Farei o seguinte, lendo, explicando, conforme os versículos requerem. Então, para agora, João capítulo 11. Eu já havia deixado aqui a minha Bíblia aberta nisso, então, apenas colocando aqui um pendrive para o nosso fundo musical, tão oportuno. Traz o clima do céu, não, fundo musical apropriado, tudo bem. Está aqui. João capítulo 11 ou em diante. Lázaro adoece, morre e vai direto para a glória. Será? Não! Aqui é o cabeçalho, o título do assunto. Está escrito de fato apenas assim.
Lázaro adoece, morre. Inicia a leitura. João 11, 1 em diante. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Por que certo Lázaro? Porque era nome muito comum. Por isso Lázaro da fábula do rico e do Lázaro, que explicarei em breve, aguarde. Agora apenas prossigo. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, está bem perrengue, não Lázaro? Talvez Covid-19, Covid-20, vai saber, não é? Tuberculose, enfim. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Salvador, o Senhor, com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, aquele trio, não? Verdadeiro trio, parada dura, naquele tempo, claro. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, ou seja, 3 quilômetros além de Betânia, em determinada aldeia. Depois disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia. Disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Ou seja, tu não estás regulando da cuca? Em linguagem contemporânea, embora um tanto grotesca, não? Vai assim mesmo. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, mas vê a luz do dia, vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, tropeça, pois não tem luz. Bom, tem aqui uma boa lanterna, mas não é o caso. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Vou chamar a sua alma lá do céu de Abraão, do paraíso, Nova Jerusalém, de diante do trono do Pai Celestial, e trazê-la para adentrar novamente o corpo, a ressurreição do corpo. Será? Não, claro que não. Essa inverdade, essa heresia, esta falácia antibíblica, anticientífica, não está escrita aqui. É claro que não. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Acorde, Dom Mioco, trabalhava, vagabundo, dormindo numa hora dessa? Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus está falando da sua morte, ou seja, linguagem que suaviza questão, notícia, o assunto, na palavra em letras, eufemismo. Jesus está falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono, que a palavra é a mesma, dorme, sono. Repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Vamos lá ver o defunto. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Fazer o quê? Ócio do ofício. Ou nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias. 1, 2, 3, 3,5, mais um pouquinho, 4. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Na verdade, o contexto é claríssimo: ele foi sepultado, uma gruta, e não enterrado. Mas fazer o quê? Sepultado, enterrado. Betânia distava cerca de 12 estádios de Jerusalém, ou seja, uns 3 quilômetros.
E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. E diziam os judeus visitantes a Marta e Maria: não chorem tanto, se alegrem, tenham conforto, porque o corpo que está sepultado, já fedido 4 dias, mas a alma dele já partiu para a glória, logo na hora do óbito será? Não, porque Marta e Maria seriam na época 2 boas membros da igreja adventista do sétimo dia, sem desprezo algum para demais denominações, porque a minha igreja adventista do sétimo dia compreende pela Bíblia, pela biologia e tal, sistema neurolinguístico, sistema nervoso central, o que é a morte, e que a pessoa morta volta a vir também pela ressurreição. O caso do Lázaro foi citado, depois os judeus invejosos o mataram, o assassinaram, e ele morreu salvo novamente. E na volta do Cristo, Lázaro será citado, também Marta e Maria, que morreram há muito tempo para a imortalidade. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Mas peraí, parece que o Senhor Jesus Cristo não entendia bem acerca da imortalidade da alma, não é? Não, porque não disse. O corpo dele é que morreu, mas a alma dele é imortal e já está na glória. Não, Jesus Cristo nunca acreditou em imortalidade da alma. Ele mesmo, Cristo, como Filho do Homem, nunca possuiu alma imortal. Eu também não possuo alma imortal, espírito destrutivo, nada disso. Ser humano algum ganhou do nosso Deus alma imortal desde Adão e tal. Deu os cemitérios, a morte, o enterro, o sepultamento e cremação, e as futuras ressurreições. Prossigo lendo. Respondeu Marta: esse aqui, por que não? Uma boa adventista no sétimo dia, se bem que essa igreja naquele tempo não existia, mas a crença sim, porque a crença não é da Ellen G. White, não, nada de Ellen G. White, sim, Bíblia, luz para o mundo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Eu nunca precisei de uma frase da Ellen G. White. Eu tenho aqui muitos livros dela. O Grande Conflito, o seu autoria, por exemplo, eu já estudei mais de 72 vezes, praticamente decorei. Nunca precisei de uma frase da Ellen G. White para entender a Bíblia em ponto algum. Ainda mais nesse assunto tão fácil, sobre morte e ressurreição. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição. Quando? No último dia. Marta entendia de Bíblia, entendia sobre a natureza do ser humano, do seu irmão, de todo mundo, que morreu, está inconsciente, é desfeito logo no pó da terra, mesmo na gruta, na caverna, no caixão, jazigo, concreto, mas virá a ressurreição, mesmo que não haja um fio de cabelo como o do Adão, não resta um fio do cabelo do Adão, da do Abel, etc. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá pela ressurreição. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Porque dorme, simbolicamente falando, claro, neste eufemismo bíblico, dorme. É claro que o morto não dorme, se uma pessoa viva dorme. Linguagem figurativa. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria. Maria! Come here, please. Não sei se falava inglês, mas meu repertório de inglês acabou de esgotar. Isso é melhor que eu prosseguir em português, não me darei mal. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã em particular. Maria, vem aqui rápido. Maria, vem aqui. Dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam como rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com a pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te diz que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Senhor Jesus sabia que o Pai sempre ouvia. Este mesmo Deus, nosso Pai celestial, amigo, também amiga, sempre nos ouve. E o Cristo ensinou-nos a orar a Ele, ao Pai: Pai nosso que estás nos céus, etc. E no Salmo 65, versículo 2, é dito, Salmo 65, 2: ó, tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Ore diariamente, amigo, também amiga, de preferência várias vezes ao dia. Leia mais a Bíblia. Não durma sem a confissão de algum pecado, porque seu coração poderá falhar, você vai ser morto e morrer de vez de susto, e poderá estar perdido. Cuidado. Que Deus cuide de você como tem cuidado de mim e da minha família. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Bom, eu li João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44, fim de leitura, complete a sua anotação. João 11, 1 a 44. O entendimento da Bíblia ocorre assim: você pega para estudar um assunto, um tópico, e não foge do assunto. Só que você não encontra tudo relativo a tal assunto num versículo bíblico, ou num capítulo bíblico, ou apenas num livro da Bíblia. Então você pega um versículo aqui, dentro daquele assunto, outro lá, no mesmo assunto, outro mais atrás, outro mais na frente, outro mais no meio da Bíblia, dentro do assunto. É o que farei a partir de agora, é o que faço desde meus 20 anos de idade, explicando a Bíblia, e no rádio há mais de 37 anos, graças a Deus e amigos. Próxima passagem, anote. Lembra que a primeira irmã do morto, Marta, disse: eu sei que meu irmão há de ser ressuscitado na ressurreição no último dia. Pois bem, assim era o entendimento do Cristo, assim continua sendo. Anote. João 6, 39, 40, 44 e 54. Tranquilo, continue calmo aí. Anote primeiramente João 6, versículos 39 e 40. Eu lerei e depois direi os demais versículos. Anote. João 6, 39 e 40. Eu estou em João 11, então regredindo um pouco, aqui está, tudo certo. Anote. João 6, 39 e 40. Anotou? Parabéns. Então, aqui na Santa Bíblia, Luz para o Mundo, eu leio.
E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Lembrando brevemente que até não é preciso, mas vai assim mesmo, que a pessoa que entra em óbito continua morta, dependendo de que alguém mais poderoso do que ela a ressuscite. Se a pessoa em vida não tem poder em si, no ser humano, para citar alguém morto, se quer um pardal, uma formiga, uma barata, um rato, quanto mais morta, aí que não tem poder mesmo. Lázaro morto, já podre há 4 dias, não tinha o menor poder para se ressuscitar, para autorressurreição. Mas o Cristo sim, eu sou ressurreição, vida, tira a pedra, Lázaro vem. E o defunto deixou de ser defunto novamente, porque voltou à vida, foi ressuscitado apenas em vida biológica, não para a imortalidade, vida eterna. Isso somente na volta do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição no último dia. Agora ainda João 6, 44 e 54. João 6, o 44 e o 54, ressurreição no último dia. Qual o último dia? O dia da volta do Cristo. Dia da segunda vinda, Senhor Jesus Cristo, para buscar todo o povo sal para nós, Jerusalém, para que passemos o milênio lá em cima. Então, em João, até me perdi, mas eu me acho, eu estou na cadeira aqui, na frente desse microfone. Então, em João 6, 44 e 54, anotou? João 6, 44 e 54, então eu posso ler com até muita emoção. Leu. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora 54, finalizando essa parte. Quem come a minha carne, simbólico, obviamente, não somos antropófagos, canibais. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Último dia, o dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mais passagens, anote. Agora partindo para o apóstolo e profeta Paulo, ao qual acreditam, apóstolo e profeta Paulo, ao qual acreditam a crença na imortalidade da alma ou indestrutibilidade do espírito. Mentira, falácia, heresia. Paulo não escreveu sequer um versículo sobre a imortalidade da alma do ser humano, apenas sobre Deus que é imortal. Romanos 1, 3, 1 Timóteo 1, 17, 1 Timóteo 16, etc. Assunto por outra ocasião, sempre por prosseguimento. Unidade FM 96.5, São Paulo, para milhões de pessoas. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, diretamente aqui do meu estúdio residencial, Série Goiás, a 1.100 quilômetros longe, vem Paulista, do Ricardo Fernandes, musical, Unidade, não? O musical vai demorar um pouco para sair da cabeça, mas já está saindo. Unidade FM 96.5. Bom, vamos ao apóstolo Paulo. Este também viveu, pregou e escreveu como bom adventista no 7º dia. Justiça já feita, essa realidade acontece. Igreja não salva, por essa justiça que façam. O caráter, memória do apóstolo e profeta Paulo. Então, anote. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8 e depois o versículo 18. Que estou em Coríntios, então eu coloquei em cada local o famoso papelzinho marca-páginas, que tem ajudado muito e acabou de ajudar. Encontrei, anote, última chance. 2 Timóteo 4, 6 a 8, depois o 18. Anotou para vez, por estar levando a sério, mais uma hora de Bíblia, então aqui na Santa Bíblia eu leio. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Quanto ao mais, irmãos, não. 2 Timóteo, isso é em Filipenses. Agora sim, desculpe. Filipenses daqui a pouco, se der tempo. E acabei caindo em Coríntios. Então, cadê o papelzinho? Agora, tudo bem, estava no lugar certo, mas dará tudo certo. Agora sim, tudo bem, desculpe. Certo. Mas eu falei certa a passagem, é isso. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18. Então, nessa leitura. Paulo prevê sua morte e também sua ressurreição ao ocorrer no dia da vinda do Cristo, quando Cristo será ele, a coroa da vida eterna, e a todos que amaram a sua vinda. Leio. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação,
E o tempo da minha partida está próximo. Partida para onde? Paulo havia dito, tem um desejo de partir e estar com Cristo. Partir para o povo da terra, para ser ressuscitado, para estar com Cristo, a partir da volta do Cristo nunca antes. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará, no momento da minha morte, será não, me dará naquele dia, no último dia, dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Agora o versículo 18, a crença, o apóstolo Paulo, era a crença de um adventista sétimo dia, era a crença que eu tenho, igualzinho, com base na Bíblia. Versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, amém. Sim, Jesus voltará, restará Paulo, e o levará salvo para o seu reino celestial. Por falar em reino celestial, lembra-se de alguém numa cruz ao lado do Cristo, que foi ali salvo pelo Cristo, o qual pediu ao Cristo, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E o Cristo prometeu a ele, em verdade eu te digo hoje, 2 pontos, serás comigo no paraíso, no reino do milênio, reino milenial, Nova Jerusalém lá em cima, depois da eternidade, aqui na nova terra, após o fogaréu do juízo final. Assunto para outra ocasião. Mais uma passagem, anote. Filipenses 3, 10 e 11. Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Foi daqui que por equívoco eu tirei o... Assim, eu tirei o papelzinho, mas eu encontro. Essa passagem é tão forte, tão impressionante, que eu não poderia ter cometido a falha de tirar aqui do lugar o papelzinho, mas já estou encontrando. Gálatas, Efésios, Filipenses, então está aqui atrás, não é? Colossenses, encontrei. Esse aqui é fortíssimo, não poderia ter tirado o papelzinho do local, porque é difícil achar essas cartas pequenas. Acharam, né? Já encontrei, graças a Deus. Anote. Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Anote. Filipenses 3, 10 e 11. Olhando o relógio, tenho 2 minutos, então lerei somente essa passagem, sem explicações. Prosseguirei com isso próximo domingo, 14, 15 horas, tranquilo. Filipenses 3, 10 e 11, e encerrarei este programa. Filipenses 3, 10 e 11. Paulo dizendo: desejo conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo cria na ressurreição dentre os mortos para a vida eterna e imortalidade, que ocorrerá no dia da volta do Cristo, nunca antes. Eu tenho 1 minuto, são 14h54, tenho 1 minuto para encerrar o programa. Amigo, também amiga, anote meu WhatsApp para aprender mais em particular comigo. Eu não cobro 1 centavo de graça, por amor, mais sobre a Bíblia, esse assunto ou outro. Anote meu WhatsApp, que é público, pode adicionar-me. Meu WhatsApp é para o meu amigo, minha amiga, meu ouvinte. Anote: DDD 62, que de Série Goiás, 62. DDD 62, os números são 999660611. DDD 62, os números são 999660611. Última chance, anote, última citação. DDD 62, meu WhatsApp, DDD 62, 999660611. Se inscreva no meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Este programa daqui a pouco será neste canal, no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.